Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre núcleo. É o terceiro capítulo do livro do Junqueira e Carneiro, tá certo? E a gente vai falar também sobre divisão celular e meiose nas próximas aulas. Então, pessoal, o núcleo, todo mundo sabe, né? O núcleo é o centro de controle das atividades da célula, porque é lá no núcleo que está o DNA, né? O conjunto de todo o DNA da célula é chamado genoma. É lá que está a informação genética. Então, basicamente, as funções do núcleo são síntese de DNA, pelo processo de duplicação ou replicação, e síntese de RNA, pelo processo de transcrição. Certo? E quando a gente vai estudar o núcleo, a gente se refere ao núcleo no estado de intérfase. Todo mundo lembra o que é intérfase? Aí o pessoal fala, é o intervalo entre as divisões. Não é bem isso. Na verdade, o núcleo, quando está em intérfase, é a fase em que a célula está mais ativa. É a fase em que ela mais está realizando atividades, é quando ela está em intérfase. Quando ela vai entrar em divisão, aí ela para tudo, desmonta um monte de coisa para poder dividir pelas células filhas. Então, quando a gente quer estudar a morfologia de um núcleo, do núcleo de um determinado tipo de célula, a gente vai estudar essas células em intérfase, tá certo? Por quê? Porque na intérfase é que o núcleo da célula vai estar com seus componentes íntegros. Porque na hora que ele entra em divisão, tudo se desmonta. Porque o material genético vai ter que ser distribuído pelas células filhas. Então desmonta o núcleo, desmonta o nucleolo, desmonta tudo. Então, no núcleo em intérfase, você é capaz de observar como que é a forma do núcleo de um determinado tipo de célula, qual é o tamanho desse núcleo, quantos núcleos tem, onde que ele se localiza. Ele é um núcleo que está bem no meio da célula central, ele é um núcleo que está lá no cantinho, ele é periférico, ele é um núcleo que não está nem no meio nem no canto, ele é excêntrico. Com relação à forma, ele é esférico, igual esse que está aqui na imagem. Ele é alongado, ele é grande, ele é pequeno, ele é um núcleo claro como esse aqui ou ele é todo escurão, todo escuro, denso? Né? Então, quando a célula está em intérfase, como nesse exemplo aqui, a gente vê certinho a forma, o tamanho, a localização e os componentes, todos que fazem parte da estrutura do núcleo. Por isso que a gente diz que vai estudar um núcleo interfásico, certo? E o núcleo, pessoal, ele é uma característica que foi importante para os eucariontes, porque as atividades ficaram compartimentalizadas, né? Aqui nessa imagem sem legenda, está aqui o DNA. O DNA faz a transcrição do RNA. O RNA sofre um processamento, né? Perde algumas partes, vocês vão estudar isso lá na genética, exons, intros, etc. E aí ele está pronto para sair do núcleo e participar dos processos de síntese de proteína lá no citoplasma. Então, essa compartimentalização do DNA no núcleo não é só para proteger o DNA. Aliás, a presença do núcleo não serve só para proteger o DNA. Obviamente que ele faz isso, mas também ele limita ali dentro todos os componentes necessários para a transcrição e o processamento do RNA para que ele fique pronto para agir. Tá certo? Então, os compartimentos celulares são importantes nos eucariontes porque se tornou mais eficiente, as suas atividades se tornaram mais eficientes. Então, pessoal, quais são os componentes do núcleo? Obviamente, existe um envoltório nuclear, que a gente chamava de carioteca lá no ensino médio, né? Lá no colégio, na escola, aprendeu carioteca. Vocês aprenderam assim, o procarionte não tem carioteca, o carionte tem carioteca, como se fosse só essa diferença, né? Na verdade é muito mais complexo que isso. E esse nome carioteca, a gente não costuma usar ele em nível científico, a gente não usa esse termo. A gente usa envoltório nuclear, às vezes usa envelope nuclear também.
Então, o envoltório nuclear ele é formado por uma membrana dupla, está representada aqui, né? Com ribossomos aderidos. Qual outro componente que tem aqui do núcleo? A cromatina. Ela está dispersa, né? Por todo o interior desse núcleo. E a gente tem dois tipos de cromatina. Uma que está mais clara, eucromatina, que está aqui, EC. E uma outra mais escura, que está aqui, HC, que é a heterocromatina. A gente tem também o que? O nucleolo, né? Aqui, o nucleolo nos núcleos mais clarinhos. A gente vai ver ele claramente lá dentro do núcleo. O núcleo pode ter apenas um nucleolo, mais de um nucleolo. Pode não estar dando para ver o nucleolo se a cromatina estiver muito condensada. E envolvendo tudo isso aqui, a gente tem um fluido chamado nucleoplasma. Assim como a célula tem o seu citoplasma, dentro do núcleo tem um nucleoplasma também, né? Isso é a estrutura básica, então, de um núcleo, tá certo? Observa a presença dos poros nucleares aqui. O envoltório nuclear, então, pessoal, ele é formado por uma membrana dupla, né? Então, uma membrana externa e uma membrana interna e um espaço entre elas duas, tá? Um pequeno espaço perinuclear. A membrana externa do núcleo do envoltório tem ribossomos aderidos. E o envoltório ele tem continuidade também com o retículo endoplasmático rugoso, igual está mostrando aqui, ó. Aqui está mostrando só um pedacinho para ilustrar, mas isso aqui é muito mais extenso. Tem muito mais do que esse pedacinho só. Então, existe uma continuidade do retículo endoplasmático rugoso com o envoltório nuclear. Eles são muito parecidos, né? Nessa estrutura aqui, nesse local. Então, a membrana externa tem ribossomos. Ele apresenta poros, né? Que são esses orifícios no envoltório. Vai permitir o trânsito de moléculas. E aqui a gente está observando a presença da cromatina condensada, que é a heterocromatina. Ela está bem próxima aqui da membrana interna do envoltório. Porque aqui tem sítios de ligação da cromatina na membrana interna, tá certo? Aqui, né, existe uma estrutura chamada lâmina nuclear, que é onde a cromatina se liga e se fixa na membrana interna do envoltório. Aqui na microscopia eletrônica de transmissão, a gente está vendo a membrana externa com os ribossomos aderidos, o espaço perinuclear, a membrana interna e a cromatina que está aderida a ela nesse local. Os poros nucleares eles têm uma função importante de regular o que vai passar através do envoltório nuclear, porque não é qualquer coisa que atravessa, afinal lá dentro está o DNA. Então, o que é o poro nuclear? Na verdade, é um complexo de proteínas, que é representadas aqui por essas coloridinhas aqui, tá? Então, todos esses coloridos são diferentes tipos de proteína, formando um complexo. É o complexo do poro. Ele tem esse aspecto, como se fosse um aro, né? Com umas proteínas fibrilares indo para fora, né? Voltado para o citoplasma, e outras voltadas para dentro, formando uma estrutura que parece uma cesta de basquete, tá? Essa é a estrutura do poro nuclear. Tá vendo que ele interrompe aqui, ó, entre as duas membranas, externa e interna? Aqui em verde a gente está vendo a lâmina nuclear, ó, que está ligada na membrana interna. Se você observar na microscopia eletrônica de transmissão, um corte de envoltório nuclear, você vai ver, ó, a membrana externa, a membrana interna, o espaço entre elas, ribossomos na superfície da membrana externa e o complexo do poro, né? Tem esse aspecto de cestinha. Se você observar no microscópio eletrônico de varredura, por dentro, se você estiver dentro do núcleo olhando para o envoltório, você vai ver algo como isso aqui. A estrutura de cestinha do poro voltada para dentro. E se você estiver do lado de fora, você vai ver algo como isso aqui, parecendo umas rosetas, né? Os poros nucleares.
Então, o que vai passar através do envoltório nuclear? Ele é impermeável, na verdade o poro, ele é impermeável a íons e moléculas com mais de 9 nanômetros de diâmetro. Então, são moléculas muito pequenas que vão atravessar o poro nuclear. E íons não vão atravessar. Ele vai regular a passagem de substância através do envoltório. Então, ele regula. Não é que ele permite, porque ele não permite passar qualquer coisa. Ele vai controlar, regular o que passa através do poro, através do envoltório. Então, o que ele vai passar lá? De dentro para fora, o RNA, que é produzido dentro do núcleo, tem que sair para fazer a síntese de proteína. Então, ele vai passar através do poro. Outros produtos de metabolismo do núcleo, resultados das reações que ocorrem lá dentro dele, saem também pelo poro. E o que pode entrar no poro? Vários tipos de proteínas têm que entrar no núcleo. Né? Tem várias enzimas que participam do processo de replicação do DNA, transcrição do RNA, processamento do RNA. Então, essas proteínas vão entrar pelo poro, né? Essas proteínas. E como é que elas vão entrar? A gente já estudou sobre isso. Elas vão ter uma sequência sinal, vão ser reconhecidas por um carreador que vai trazer ela para dentro desse poro, atravessando ela para dentro do núcleo. Nucleotídeos, que são moléculas usadas para a síntese de RNA e de DNA, também vão poder atravessar o poro nuclear. E alguns íons que têm um sinal de localização nuclear. Tá? Alguns específicos vão ser transportados por transportadores específicos. Então, existe um controle muito rígido do que entra e do que sai do núcleo. A lâmina nuclear é uma estrutura da qual a gente já falou quando a gente estava falando de citoesqueleto. Quando eu falei de citoesqueleto, a gente falou que existiam filamentos intermediários que tinham dois aspectos. Um que tinha aspecto de corda, que é aquele que formava aqueles filamentos em junções celulares. E o outro que tem um aspecto de rede. Né? É o que a gente está vendo aqui, a microscopia eletrônica de varredura. Tá vendo? Parece uma tela, uma trama. Então, são proteínas que formam essa estrutura. E a proteína que forma a lâmina nuclear, ela é chamada lamina. Não é lâmina, não. É lamina. A lâmina é formada por laminas. Então, essa rede é formada por proteínas, laminas, que ficam aderidas aqui, ó. Esse em azul é que é a lâmina nuclear. Ela fica ligada aqui na membrana interna do núcleo e ela é um sítio de ligação de parte da cromatina, da heterocromatina. Por isso que sempre na beiradinha, né, na periferia do núcleo, a gente vê regiões escuras de heterocromatina que estão ligadas à lâmina nuclear. E para que serve essa lâmina nuclear? Isso aqui, pessoal, além dela ser esse sítio de ligação de cromatina, no momento em que ocorre a divisão celular, vocês sabem que o núcleo vai se desmontar inteiro, né? Aqui a gente está vendo um desenho de um núcleo, esse cinzentado é o envoltório, esse verdinho é a lâmina nuclear e o vermelhinho é o DNA, a cromatina. Então aqui, ó, pessoal, quando vai ocorrer a divisão, lá na prófase ocorre um desmontamento desse núcleo, fragmentação. Isso ocorre por ação de uma enzima que vai fosforilar as laminas. Está até um acento errado aqui. Então, as laminas são fosforiladas, acrescentados os fosfatos. Quando ocorre isso, elas se despolimerizam, essas proteínas. Né? Elas são componentes do citoesqueleto que, nesse caso, vão se despolimerizar. E fica ali grudadinho com um pedacinho de membrana do núcleo, tá vendo? Ficam lá. Enquanto isso ocorre lá a prófase, metáfase, anáfase. No momento em que vai ocorrer a telófase, ocorre a desfosforilação das laminas. E elas começam a montar a sua estrutura novamente, levando consigo os fragmentos de envoltório, e assim o envoltório vai se formando em volta dos cromossomos durante a telófase.
e é formado novamente o núcleo em volta dos cromossomos das células filhas. Então, esse é um componente do citoesqueleto que vai ter um papel importante durante a divisão celular, né? A lâmina nuclear, tá certo? Outro componente do núcleo é o nucleolo. Quando a gente olha lá na lâmina, naquela primeira imagem que a gente viu, no primeiro slide, a gente viu aquele núcleo redondinho com um pontinho preto no meio, redondinho, né? Então é o nucleolo. Só que o nucleolo, ele parece redondinho no microscópio óptico, né? Por causa do poder de resolução que não permite ver os detalhes dele, né? Não tem o poder de resolução suficiente para ver o detalhe, mas o microscópio eletrônico. Alguns resultados de uma pesquisa. O microscópio eletrônico, ele tem como um poder de resolução maior, você vai ver que o nucleolo, na verdade, não é redondinho, ele é irregular. Ele é uma estrutura que não é envolvida por membrana, o tamanho dele varia de acordo com a atividade da célula. E o que tem lá nesse nucleolo, pessoal? O nucleolo, ele tem basicamente RNA ribossomal e proteínas, porque lá é o sítio de formação de ribossomos, tá certo? E a gente observa que tem uma região que parece que ela é mais pontilhadinha, tá vendo? Que é a região granular, e essa região mais homogênea é a região fibrilar. Então, nessa região fibrilar é onde tem o RNA ribossomal, está na forma de filamento, tá certo? E na região granular já estão os ribossomos formadinhos. Aqui então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Assim, transcrição de RNA ribossomal nessa região, com a formação da subunidade de ribossomo. Aqui nessa imagem, esse desenhozinho aqui, ele está querendo mostrar o seguinte, que o nucleolo, que está aqui no meio, ó, ele tem aqui a participação de várias partes de cromossomos que têm genes que codificam para a formação de RNA ribossomal. Então ali não é que tem um cromossomo, né? Um pedaço de cromatina, na verdade, que está ali codificando RNA sendo transcrito. Tem vários pedaços, então vários cromossomos que participam desse processo, que tem regiões que codificam RNA ribossomal. Tá? Então, essas são as chamadas regiões organizadoras de cromossomo que estão lá no nucleolo. Tá? Que são essas regiões, tem essas setinhas indicando a presença desses cromossomos aqui. Então, aqui está ocorrendo transcrição de RNA ribossomal e montagem das subunidades de ribossomo. Por que não é um ribossomo inteiro? Porque o ribossomo, se ele ficasse inteiro lá dentro do núcleo, já montado, pronto para agir, ele ia começar a transcrever lá dentro do núcleo. O objetivo era esse, ele tem que ir para o citoplasma e lá ele vai fazer a transcrição do RNA mensageiro. Então as subunidades elas estão inativas. A partir do momento que sai do núcleo é que eles vão se tornar ativos e atuar sobre o RNA mensageiro. Entendeu? Então a função do nucleolo, local onde é sintetizado subunidade de ribossomo. Tá certo? E a gente fica falando de cromossomo, só que na verdade, pessoal, cromossomo mesmo a gente só vai ver quando a célula entra em divisão, né? Então a gente está vendo aqui, na célula em intérfase, a cromatina. Então a cromatina é o que? É o DNA associado a proteínas, porque nos seres eucariontes existem proteínas associadas ao DNA, ao contrário dos procariontes, em que eles ficam lá, o DNA é desnudo, como se diz. E essas proteínas que estão associadas ao DNA, as principais são as histonas. Essas histonas são proteínas básicas. Isso significa que ela tem radicais positivos nas suas moléculas que vão se combinar com afinidade pelo DNA, que tem radicais negativos na sua molécula. Existem outras proteínas que também ajudam a formar a estrutura da cromatina, mas as mais importantes são as histonas.
No núcleo que está em intérfase, a cromatina pode estar frouxa, na forma de eucromatina, ou pode estar condensada, formando a heterocromatina, tá certo? E esses são dois estados funcionais diferentes da cromatina. Então, a eucromatina é aquela que fica região clara dentro do núcleo. Essa cromatina é aquela que está ativa. Ela está expressando o DNA. Como ela está descondensada, ela está dando acesso a enzimas que fazem a transcrição de RNA trabalharem ali. Então, quanto mais eucromatina tiver no núcleo, isso indica maior atividade de síntese de proteína naquela célula, tá certo? Já a heterocromatina é a cromatina escura, regiões densas dentro do núcleo. Lógico que tirando o nucleolo, tudo que for denso ali vai ser heterocromatina. Essas regiões de DNA, essas regiões de heterocromatina, quer dizer que o DNA está inativo, porque ela está tão compactada que não tem como ter acesso de enzimas e tal para fazer transcrição. Tá certo? Então, quanto mais compactada for a cromatina de um núcleo, menos ativa é a célula. Aqui a gente tem dois exemplos de células. Você tem que ser capaz de observar isso aqui, pessoal, olhar esses dois núcleos e deduzir qual é a atividade dessa célula, mesmo se você não estivesse vendo o citoplasma dela, que também vai te dar muita informação também. Então, quando você olha essas duas células aqui, qual você diria que tem maior atividade metabólica? Olha essa célula. O nucleolo dela é muito desenvolvido, bem visível. E nessa outra aqui? Eu nem sei onde que ele está, mas ele está lá, em algum lugar. O nucleolo é o local de síntese de ribossomos, então, dessa célula aqui produz muito ribossomo. Ele produz mesmo, olha só. Quantidade de retículo rugoso que tem no citoplasma dela. Quantidade de poros, olha essas setinhas, ó. Tem muitos poros. E essa outra aqui? Ela tem alguns ribossomos lá, mas não tem quase nem estou vendo nenhum retículo aqui. Número de poros? Poucos. Quantidade de poros no envoltório indica também a atividade da célula. O que mais a gente observa aqui, pessoal? Tem outras organelas, né, igual a mitocôndria. Então, isso também indica um grau de atividade um pouco maior. Nessa daqui, ó, cadê a mitocôndria? Está até escondida lá, mas com certeza ela está em algum lugar. O que chama atenção aqui, então, pessoal, é a grande quantidade de eucromatina, que é essa cromatina clarinha, tá certo? A heterocromatina está onde? Tá aqui, ó, nesse canto aqui. Essa seta está no lugar errado, ele está a heterocromatina apontando aqui, né? Mas enfim. A heterocromatina está aqui ligada na lâmina nuclear em alguns locais, então são regiões de genes inativos. Nessa outra célula aqui tem muita heterocromatina, tem pouca eucromatina, é uma célula que está tendo muito pouca atividade de síntese, tá certo? Então, você observando células como essas, você tem que ser capaz de deduzir sobre a atividade dessas células, tá certo? Bom, então a gente viu que existe a heterocromatina e a eucromatina. E como que essa estrutura é formada? Vocês sabem que o DNA é formado por uma dupla hélice, né? Representado aqui. Só que nos eucariontes não é só o DNA assim purinho. Ele está associado com estonas. Olha aqui o desenho, a figurinha, ó. O DNA dupla hélice, ele se enrola duas vezes num conjunto de estonas, que são essas proteínas representadas por bolinhas aqui. Então, são 8 estonas enroladas aqui por duas voltas de DNA. Aí tem um intervalinho, e isso ocorre novamente. Outro intervalinho e ocorre novamente. Isso aqui está representado na figura como uma bolinha só para ficar mais visível. Duas voltas de DNA no conjunto de estonas. Então, intervalinho, de novo, intervalinho, de novo.
Essa estrutura é representada aqui, ó. A gente está vendo aqui na imagem de microscopia eletrônica. Essa aqui é uma fibra, a gente chama isso de fibra de 10 nanômetros, porque ela tem 10 nanômetros de espessura. E ela tem um aspecto de colar de contas, a gente fala, colar de pérolas, rosário, o que você quiser. Então aqui a gente está vendo as bolinhas, ó, igual um terço, né? Colar. Cada bolinha dessa aqui, pessoal, que está representada aqui por uma bolinha, né? Esse conjunto de estonas é chamado de nucleossomo, tá? Então, os nucleossomos são os conjuntos das estonas. Esse é o primeiro grau de compactação da cromatina. Depois ele vai se arranjar de forma ainda mais complexa para formar a heterocromatina. Essa daí é a eucromatina. Vocês percebem que isso aqui, ó, tá muito fácil de desenrolar para fazer transcrição desse DNA? Ele pode afrouxar essa estrutura soltando um pouco as estonas e abrir a molécula de DNA nos locais onde vai ter a replicação, ou aliás, a replicação também pode ocorrer, né? E a transcrição, no caso da atividade da célula com relação à síntese, vai ocorrer transcrição do DNA em RNA. Então vai ter mais acesso, mais fácil de fazer a transcrição nessa estrutura do que nessa aqui, ó, onde esses nucleossomos foram dobrados sobre si mesmos, olha, formando tipo um zigue-zague. Esse daqui é a estrutura de uma que a gente chama fibra de 30 nanômetros. A heterocromatina é formada por esse tipo de estrutura, pessoal. Então aqui já não tem acesso, né, para você fazer transcrição do DNA. Ele está obstruído, entendeu? Isso aqui é o que a gente observa na célula em intérfase, gente. Agora, quando a célula vai entrar em divisão, ela tem que compactar esse material ainda mais para poder distribuir para as células filhas. E aí vai entrar em ação outras proteínas, tá? Tem umas proteínas chamadas coesinas, adaptinas e outras, que vão condensar ainda mais essa estrutura. Vai se dobrando, se dobrando, se dobrando, fazendo um zigue-zague, olha só. Cada vez mais, até que ela chega no grau máximo de condensação. Aqui está um exemplo de um cromossomo já duplicado, né? A região do centrômero é a constrição primária do cromossomo, unindo as cromátides irmãs, certo? Lembra desses nominhos? Isso daí não é novidade para vocês, não. Vocês vão ter que rever isso tudo. Então, o resultado final disso aqui, tudo, pessoal. Cada molécula de DNA, aquela lá no início, foi compactada num cromossomo mitótico que é 50 vezes, não mentira, 50.000 vezes mais curto do que o seu comprimento estendido. Pensa, 50.000 vezes mais compactado. E onde que ocorre isso? Qual situação que ocorreu essa compactação máxima? Na metáfase. Nós vamos estudar isso agora também, em breve. Tá certo? Mas isso aqui, pessoal, quando ocorre isso já durante a divisão, a célula não está fazendo mais nada, ela só está preocupada com a divisão. Agora, nessas células aqui, quando eu falo o grau máximo de condensação da cromatina, ocorre durante a divisão, mas nessa célula em interfase, essas regiões compactadas aqui, ó, demonstram uma baixa atividade de síntese. As regiões claras demonstram que está tendo alta síntese. Agora, a presença de cromossomo, a célula já está em divisão. Aí não é uma atividade de síntese mais. São movimentos celulares necessários para dividir a célula. Não está tendo atividade metabólica. Ficou claro? Então aqui, pessoal, a gente está vendo essas imagens, olha só. Aqui, ó, a cromatina, quando ela está frouxa, vocês conseguem visualizar aqui? Essas linhas aqui, ó. É o DNA. Se você retirar as proteínas, ele solta e fica assim, ó. É um novelo. Você imagina se não houvessem as histonas e outras proteínas lá que ajudam a formar a estrutura da cromatina? Ia ser
Parece uma teia de tão fininha. Como é que você ia empacotar isso? Imagina. Para fazer essa estrutura de cromossomo, igual está representado aqui, tem a participação das histonas e de outras proteínas. Então, durante a divisão celular, a cromatina é compactada para formar os cromossomos, entendeu? Portanto, o cromossomo é a cromatina altamente condensada. Então, cromossomo e cromatina são dois estados da mesma estrutura. Tá certo? A cromatina, quando ela está condensada, ela é cromossomo. Ficou claro? Então, na célula que está em intérfase, que não está em divisão, não tem cromossomo, tem cromatina. Quando ele vai entrar em divisão, condensa para ficar bem empacotado. Aí é o cromossomo. Atenta. Assim vai ficar muito mais fácil de distribuir o material entre as células filhas. Olha só aqui, ó. Representação de um cromossomo, né, pessoal? No desenho e no microscopia eletrônica. Então, aqui, ó, o DNA, ele é desnudo, mas no eucarionte ele é associado a histonas, tá? E essa molécula de cromatina aqui, ó, quando ele vai se condensar para formar o cromossomo, aqui, antes da duplicação, aliás, ele só tem um filamento. Aí, quando ocorre a duplicação, ele tem dois filamentos. E é assim que ele vai se compactar para que seja dividido entre as células filhas. Por isso que sempre tem duas cromátides, porque já duplicou. Porque na célula intérfase ele está assim, ó, um filamento único, tá? Aí quando ele vai entrar em divisão, ele duplica e condensa. Ficou claro? Essa imagem eu mostrei, né? Tô mostrando de novo. Olha lá, a cromatina descondensada e o cromossomo empacotado. Quando ele está assim empacotado, condensado, a gente consegue classificar os cromossomos de acordo com a morfologia dele. E a gente se baseia principalmente na posição do centrômero. O que é centrômero? É a constrição primária do cromossomo. É aquele lugar que, quando ele está duplicado, as duas cromátidezinhas ficam unidas ali. Essa região aqui, pessoal. Essa região aqui, pessoal. Então, tem cromossomos que o centrômero está lá na extremidade. Ele é terminal. Esse aqui é chamado um cromossomo telocêntrico. O que é telo? Quando fala telo, a gente sabe também que as pontinhas dos cromossomos, pessoal, recebem o nome de telômero. Vocês vão estudar isso lá na genética. Por isso que esse aqui era chamado telocêntrico, que telo é a extremidade. Esse outro aqui, ele tá nem no final, ele tá um pouquinho depois do final da extremidade do telômero, ele tá mais um pouquinho para cima, ele é chamado acrocêntrico, porque ele tá quase na extremidade. Esse outro aqui, pessoal, o centrômero está dividindo a cromátide em braços desiguais, ele é chamado submetacêntrico. E esse que está bem no meio, meta, lembra da metáfase? Está no meio do equador da célula, metáfase. Meta é no meio. Esse outro divide em braços iguais é o metacêntrico. Para que eu estou falando isso, gente? Isso aqui é o seguinte, porque quando você vai estudar o cariótipo de uma espécie animal, de um animal específico, você vai estudar a célula desse animal observando seus cromossomos condensados. E qual é a fase que ele está no maior grau de condensação? Metáfase, certo? Então, já foi feito esse estudo de quase todas as espécies que existem, né? Os cromossomos homólogos, por que é homólogo? O que é isso aí? Pares, o que é isso aqui, pessoal? Vocês vão lembrar o conceito de haploide e diploide. Então, as células do corpo da gente, dos animais, são diploides, então elas têm pares de cromossomos, né? O gameta é que tem só um cromossomo, porque quando houver a fertilização vai juntar com o gameta do outro lá e fazer a célula diploide, não é assim? Então
Então aqui a gente está vendo os pares de cromossomos homólogos, né? São aqueles que têm as regiões que codificam os mesmos genes para determinadas características e tal. No caso do humano, a única exceção é o cromossomo X e Y, que eles não são homólogos, né? Mas o humano sempre vai ter um X e um Y, ou 2X, né? Então é isso. Então o cariótipo é isso, pessoal. Então, tipo assim, na espécie humana são 23 cromossomos e vai ter sempre isso aqui, vai ter esse metacêntrico aqui, esse acrocêntrico aqui, um telocêntrico ali, no 15, sei lá, entendeu? Então é para isso que faz o estudo. Você tem que saber como classificar o cromossomo para você poder fazer estudos de cariótipo. E agora, então, na próxima aula, a gente vai estudar sobre processo de divisão celular, ok? Me aguarde, então.